alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento a gente vai ver qual é o objeto de conhecimento da aula de número 40. Na aula de número 40, objeto de conhecimento: circuitos elétricos, transformações de energia, cálculo de consumo de energia elétrica. E no detalhamento, uso de simuladores para compreensão dos conceitos de tensão, corrente e resistência no circuito elétrico. Então vamos à nossa aula. Muito bem, quando falamos de circuito elétrico, geralmente a gente associa esse termo ao termo curto-circuito. Quem aí nunca ouviu falar ou de repente já presenciou a respeito do curto-circuito? Então você já deve ter visto até mesmo em noticiários, o quanto isso pode ser perigoso, o quanto isso pode trazer aí risco para a vida das pessoas, porque diante de um curto-circuito pode acontecer ali um incêndio que pode alcançar grandes proporções, Isso pode realmente gerar danos muito grandes, para essas pessoas que estão ali próximos. Muitas delas podem até tomar choques elétricos por conta desses curtos circuitos, Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é esse curto-circuito, mas também nós vamos aprender o que são esses circuitos elétricos, Conhecer quais são seus componentes, aprender um pouco mais sobre eles. E posteriormente a gente vai aprender como nós podemos prevenir e evitar situações como essa, de curtos circuitos nas nossas casas, nas nossas escolas, Então a gente vai aprender bastante sobre esse assunto. E para começar, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o circuito elétrico, Vamos entender o que seria isso. Então, o circuito elétrico, ele é uma ligação de dispositivos como geradores, resistores, receptores, capacitores, indutores, interruptores e etc., feita por meio de um fio condutor que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. Então, quando a gente fala de circuito, a gente vai ver que é um caminho, como se fosse aí semelhante a um caminho, e durante esse caminho a gente vai perceber que existem vários dispositivos, como esses que a gente está aprendendo aí, geradores, capacitores, entre outros, e esse circuito, para funcionar, ele precisa estar fechado. Por quê? Por dentro desse circuito é que as cargas elétricas elas vão ser transmitidas, tá certo? E quando a gente fala aí de eletricidade, a gente está falando então de cargas elétricas que vão caminhar por dentro desse circuito e vão gerar essa eletricidade das mais diversas formas. E aí a gente vai ver como que é, na prática esse circuito. Então observe aí. A corrente elétrica passa pelo circuito graças à aplicação de uma diferença de potencial elétrico produzida por uma fonte de tensão. Então a gente observa aí essa imagem, ela mostra para a gente um circuito elétrico simples. Você está observando aí que nós temos uma lâmpada, nós temos uma pilha e nós temos a representação de um interruptor. E ligando todos esses dispositivos, a gente tem um fio, Um fio elétrico. Esse fio elétrico, gente, é por onde a carga elétrica vai passar. Então, ela vai ser transmitida aí, dentro desse fio, certo? E aí ela vai percorrer todo esse fio elétrico, vai aí ser levado, até esse outro dispositivo para acender, por exemplo, essa lâmpada, tá? Então, essa pilha vai aí ter a energia, armazenada dentro dela, e esse dispositivo aqui, que é o interruptor, vai funcionar para ligar e desligar essa lâmpada. Então esse é um circuito elétrico bem simples, que demonstra para a gente, como que funciona essa passagem de energia através aí desses fios elétricos. Lembrando, gente, que o fio elétrico ele precisa ser feito de um material condutor, e esse material condutor geralmente é metálico. Então pode ser cobre, pode ser ouro, mas o mais comum que a gente observa,
são os fios de cobre que vão estar recobertos ali por um material plástico, que é um material isolante. Para quê? Para que a gente não tenha contato ali com a eletricidade que está passando dentro daquele fio, certo? E aí a gente vai avançar para observar o seguinte. A corrente elétrica ela é o fenômeno físico em que os portadores de uma carga elétrica, como elétrons, são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Então você observa nessa imagem a ilustração, né, da carga elétrica, tá? Só é possível visualizar essa forma aí, né, com alguns aparelhos, né, com alguns equipamentos. Então por isso que as cargas elétricas que vão passar dentro de um fio condutor, elas precisam estar protegidas. Quando você toca, por exemplo, em um fio que não está protegido, aquela carga elétrica vai passar também pelo seu corpo. Então quem nunca aí tomou um choque elétrico sem querer, né? Porque manuseou aí de uma forma inadequada uma tomada, foi ligar um aparelho eletrônico e não encaixou ali direitinho, ou então pegou em um fio elétrico que estava desencapado, né, que estava destruído, e quando você toca ali naquele fio que está conduzindo a eletricidade, essa eletricidade vai ser desviada para o seu corpo. Isso pode ser muito perigoso, né? Existem choques elétricos que são ali de menor alcance, né? Ou seja, você vai sentir aquela sensação desagradável, logo vai te retirar a mão e tudo bem. Mas quando uma carga elétrica é muito alta, né? Geralmente isso pode causar um acidente que pode até levar aí à morte. Então por isso nós precisamos entender sobre esse assunto, até mesmo para prevenir acidentes, né? Para prevenir que as vidas aí não sejam atingidas, certo? E a gente vai observar então quais seriam também os elementos dos circuitos elétricos, tá? Então nós vamos aprender sobre cada elemento daquele circuito que a gente aprendeu ali, viu logo no início, né? Daquela lâmpada, interruptor, mas tem outros também que podem ser adicionados a esse circuito. Então os circuitos elétricos podem conter uma grande quantidade de elementos variados com funções diversas, tais como produzir calor, armazenar cargas elétricas, interromper a passagem da corrente elétrica, entre outros. Então a gente vai ver que existem aí os geradores, os resistores, os receptores, os interruptores e os capacitores. Então nós vamos ver cada um desses e aprender qual é a função deles dentro de um circuito elétrico, tá bom? E o primeiro que a gente vai ver são os geradores. Os geradores transformam diversas formas de energia em energia elétrica. A principal função do gerador é provocar uma diferença de potencial entre os terminais dos circuitos elétricos, de modo que a corrente elétrica possa fluir. Então, o que a gente está observando aí na nossa imagem? São pilhas e baterias. As pilhas, que são as mais comuns que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? E as baterias de lítio, que são essas redondinhas. Mas a gente também poderia falar daquelas baterias de carro, que são maiores. Todos esses geradores, ou esses tipos de geradores, eles armazenam dentro deles a energia que é potencial, ou seja, que vai ser utilizada aí para qualquer função do dia a dia. Dentro dela, gente, existem substâncias químicas, tá? Que inclusive são muito perigosas, né? Não é muito adequado a gente ficar manuseando, né? Aproximando da boca alguns desses aparelhos, né? Porque eles podem liberar substâncias tóxicas que são corrosivas, tá? Até o descarte delas tem que ser com o maior cuidado. Se possível, você destinar o descarte desses materiais para lugares corretos, que vão dar o destino certo para eles, porque quando eles são lançados na natureza, né, é jogado ali no solo, é jogado na água, todas aquelas substâncias que são tóxicas vão acabar parando no meio ambiente e intoxicando os animais, os seres vivos, as plantas e pode também nos atingir, né? Então temos que ter todo o cuidado. Mas essas pilhas, essas baterias, elas são importantes porque elas são as geradoras de energia, porque vão armazenar energia dentro delas, tá certo?
A gente tem outros elementos que fazem parte do circuito elétrico e o próximo que a gente vai conhecer são os resistores. Os resistores ou resistências são componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma delas é converter a energia elétrica em energia térmica. A outra é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem. Então a gente vai ver que esse resistor, ele pode ter duas funções. A primeira a gente observa aí na nossa imagem, olha, um chuveiro elétrico e uma chapinha. Então são equipamentos que nós temos nas nossas casas, né? É muito comum aí algumas residências terem esse tipo de chuveiro e esse tipo de equipamento usado no cabelo, né? Para alisar o cabelo. Como é que funciona? Dentro deles existe uma resistência, ou seja, um resistor, que vai aí transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? Então quer dizer que ele vai esquentar. O chuveiro elétrico é para esquentar a água, né? Para tomar aquele banho nos dias mais frios. E a chapinha, ela vai aquecer essas lâminas aí metálicas para chegar no cabelo e aquecer ele e alisar, né, esse cabelo. Então essa é uma das funções dos resistores. Mas a outra função também é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle dessa voltagem para não permitir que essa voltagem seja tão alta a ponto de danificar ali o circuito elétrico. Então por isso que é importante a gente ter esses resistores também nesses circuitos elétricos, tá? Bom, o próximo que nós vamos ver são os receptores. Então, os receptores, eles são equipamentos que transformam a energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. O receptor não transforma a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Então, você está observando aí, olha, que nós temos um circuito, certo? Temos aí uma bateria ou uma pilha que vai ser aí o gerador dessa energia. Nós temos a lâmpada que vai ser o receptor e aí ela está transformando a energia elétrica em uma energia luminosa, mas que também poderia ser térmica, porque afinal de contas a gente percebe que essa lâmpada aquece, né? E esse outro dispositivo seria o interruptor, tá? Se nós movimentarmos essa espécie de chave, ela pode abrir o circuito e aí a lâmpada vai deixar de funcionar. A lâmpada só funciona quando esse circuito está com a chavezinha fechada, né? E aí ela vai poder transmitir aqueles elétrons e acionar aí a luz dessa lâmpada. Mas como o nosso texto está falando, o receptor ele não transforma a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Ele pode transformar em outros tipos de energia. Então nós temos aí alguns equipamentos como esse, por exemplo, que é muito comum nas nossas casas, né? Principalmente aqui na região norte, que é muito calor, e a gente vai ligar o quê? O ventilador, né, gente, para refrescar aí o ambiente. Esse ventilador ele tem dentro dele uma espécie de motor que vai transformar aquela energia elétrica em uma energia cinética, ou seja, energia em movimento, tá? E aí isso vai servir para movimentar as hélices desse equipamento. Então, quando ele está ligado na tomada, você aciona o botão, ele vai girar essa hélice e vai fazer ela funcionar gerando vento, né? Porque esse é o objetivo de usar esse equipamento. E não é só ele que funciona dessa forma, né? Os outros eletrodomésticos, como por exemplo os liquidificadores, batedeiras, eles vão também utilizar essa energia elétrica e transformar ela numa energia cinética para o funcionamento desse equipamento, tá certo? Então a gente percebe aí, né, que existem diversas funções para cada um desses tipos aí de elementos que fazem parte do circuito elétrico. Se você retira da tomada ou se você desliga aí o equipamento no botão, ele deixa de funcionar porque a carga elétrica ela deixa de ser transmitida aí para esse equipamento, certo? Bom, a gente falou aí então dos resistores, falamos dos geradores e agora a gente vai falar também aí dos receptores. Então, a gente viu aí no caso os receptores, né, que são esses equipamentos, como por exemplo o ventilador, a batedeira, o liquidificador, o ar-condicionado, a geladeira, também são exemplos de receptores, porque dentro deles vai existir ali um motor elétrico que produz o movimento ou que comprime algum tipo de gás. No caso ali da geladeira, a gente está falando de um gás que é comprimido para gerar ali
a necessidade, né, de resfriar os alimentos dentro da geladeira. Então, já é uma transformação de energia que acontece, né, dentro desses equipamentos que tem ali algum tipo de motor, certo? O próximo tipo de dispositivo que a gente vai ver, que faz parte também dos circuitos elétricos, são os capacitores. Os capacitores ou condensadores são componentes elétricos que armazenam as cargas elétricas. Essas cargas elétricas são utilizadas sempre que haja resistência, ou seja, sempre que a passagem da corrente elétrica seja dificultada. Então é muito comum a gente ver esse tipo de dispositivos em equipamentos eletrônicos, em carros, né? Então a gente vai observar aí esses dispositivos nesses locais, certo? O próximo é o dispositivo de controle, usado para medir diferentes parâmetros do circuito, como tensão elétrica e corrente elétrica. E como exemplo, nós temos os amperímetros. Esse dispositivo, pessoal, muito utilizado por pessoas que trabalham, né, na área de eletricidade, que vão fazer a manutenção, porque eles vão poder conferir aí qual é, né, o tipo de corrente elétrica, qual é a tensão, né, que está passando ali. Por isso que é só uma pessoa que tem esse conhecimento, que pode mexer com eletricidade, né? A gente não pode se arriscar a mexer numa fiação elétrica se a gente não conhece, se a gente não tem aí a capacitação para isso. Então é necessário chamar um especialista que vai utilizar as ferramentas corretas, os equipamentos corretos para verificar, para dar manutenção direitinho na fiação elétrica das casas, né? A gente tem mais um dispositivo, que é o dispositivo de segurança. Eles fornecem um mecanismo de interrupção da corrente elétrica caso ela exceda o limite de segurança, como exemplo, fusível e disjuntor. Esse objeto que você está observando aí na imagem são os disjuntores, tá? Nas nossas casas, o ideal é que haja aí um disjuntor ou mais, né? O ideal é que haja o disjuntor para cada cômodo da nossa casa. Então tenha um só para os equipamentos da cozinha, só para os quartos, só para a sala, porque assim ele vai dividir, né, toda essa eletricidade, não vai ficar sobrecarregado. Esses disjuntores, geralmente eles acionam, né, eles disparam e aí esse botão ele vai ser desligado para desligar toda a eletricidade da casa quando a gente tem ali uma sobrecarga de eletricidade, certo? E aí isso é um dispositivo de segurança, porque vai evitar que os nossos equipamentos eletrônicos eles acabem queimando. Então, num pico de eletricidade, esse disjuntor ele pode aí facilitar, né? Vai servir para segurança mesmo dos eletrodomésticos da nossa casa, certo? Temos ainda mais um dispositivo que são os interruptores. Os interruptores e as chaves são responsáveis por abrir ou fechar um circuito elétrico. Eles podem ser entendidos como dispositivos de manobra. Então, quer dizer, eles vão servir aí para acionar ou não, por exemplo, uma lâmpada. Então, na sua casa, você quer acender uma lâmpada, você liga o interruptor. Você quer desligar essa lâmpada, você aciona novamente o interruptor, ele vai interromper o fluxo de energia elétrica e aí vai apagar, né, essa lâmpada. E vale o lembrete, saiu de dentro de um cômodo, desligue as lâmpadas, desligue os equipamentos eletrônicos, né, para economizar energia. Isso é bom para o bolso, mas também para o meio ambiente, né? Então, os dispositivos de manobra, aí no caso, como a gente observou, são os interruptores. E a gente vai aprender que existem mais de um tipo de circuitos elétricos. Nós aprendemos quais são os elementos que compõem eles e a gente vai aprender os tipos, tá? Então, vamos observar aí. Existem tipos de circuitos elétricos. O circuito elétrico simples é onde somente um dispositivo elétrico. Nas baterias são sempre os mesmos elétrons que estão circulando. Se não fosse assim, elas não conseguiriam receber energia logo depois de a ter fornecido. Então a gente está vendo um exemplo de circuito elétrico do tipo simples, que são os pisca-piscas, né? Então você observa que é aquela fiação que tem várias lâmpadazinhas pequenininhas que vão acender quando você coloca na tomada aí esse fio, certo? Mas nós temos também o circuito elétrico em série.
é aquele em que existe uma associação. A partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção, tá bom? Então, esse é o circuito elétrico em série. E a gente tem o circuito elétrico em paralelo, tá? É o que a gente vai ver agora. Olha, existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Você observa aí na nossa imagem que nós temos esses dois tipos de circuito, o em paralelo e o em série, tá? Então você observa aqui que o circuito em série, ele vai liberar energia para passar aí entre os dispositivos que vão ser os receptores, né? No caso aqui as lâmpadas, e esse fluxo vai ser contínuo. Se eu retiro aqui, olha, uma dessas lâmpadas, tá? Se eu desenroscar ela de um bocal, por exemplo, ela vai deixar de funcionar, porque no caso aí do circuito em série, os dispositivos eles são dependentes um do outro. Já no caso aqui do circuito em paralelo, a gente vai dividir a corrente elétrica, ela vai passar aqui, olha, individualmente sobre cada um desses dispositivos que são receptores. Então a gente vai ter duas lâmpadas aqui, por exemplo, né, que vão receber cada uma sua carga. Se eu desligar uma lâmpada, a outra continua funcionando, por exemplo. Esse tipo de circuito em paralelo é o mais comum nas nossas residências, né, nos prédios. Então é o tipo de circuito que a gente vai utilizar. E aí, para prosseguir, a gente tem exemplo, né? O circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes na casa têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica, tá? Bom, a gente vai avançando aí para ver sobre os simuladores. O uso de simuladores para a compreensão dos conceitos de tensão, corrente e resistência em circuitos elétricos é uma prática bastante eficaz e cada vez mais comum no ensino de eletricidade e eletrônica. Então a gente percebe que existe, né, essa demanda aí de profissionais dessa área, e para que eles possam se capacitar, a gente pode utilizar simuladores, tá? Esses simuladores, no caso aí os virtuais, né, são tipos de simuladores que oferecem representações visuais dos circuitos elétricos, permitindo ver claramente a conexão entre os componentes e como a corrente flui através deles. Isso facilita a compreensão dos conceitos abstratos. Então, a gente percebe que esses simuladores virtuais, eles vão ser utilizados, né, por esses profissionais, porque imagina, mexer com eletricidade é algo muito perigoso, então até que a pessoa realmente esteja capacitada, ela pode utilizar aí ferramentas virtuais para aprender. Então, se você quer seguir nessa área, por exemplo, né, é uma boa dica, tá? E a gente vai ver isso na prática. Existem programas como esse que você está observando que vão servir para aprender sobre eletricidade, tá certo? Então esse é o tipo de laboratório virtual em que você pode, por exemplo, montar um circuito elétrico como foi montado aqui agora. Então você já está vendo ele todo montado, mas você pode ter ali a presença de fios, você pode encaixar aí a bateria, né, nesse fio, você pode encaixar o interruptor, tá? E aí você vai ligar ele através de fios, mas aqui a gente já montou um para você ver, né, para você visualizar, onde nós temos a presença da lâmpada, temos aí a bateria, temos os fios elétricos e temos a chave aí, ou seja, o interruptor, tá certo? Quando você aciona esse interruptor, você fecha o circuito e aí o que que acontece? A lâmpada acende. Percebe aí essas bolinhas em azul se movimentando? Então são elas que representam os elétrons. Elas representam o fluxo de energia passando por dentro desse circuito elétrico, né? Então é interessante a gente saber de onde está vindo essa eletricidade? Do gerador. Quem é o gerador aí no caso? É a pilha, tá? Ela está servindo aí para armazenar essa eletricidade e transmitir ela até chegar na lâmpada e poder acionar.
Quem é que vai levar essa eletricidade até a lâmpada? São os fios condutores. Lembre-se aí que os fios condutores têm que ser, né, de um metal condutor. O cobre, por exemplo, seria uma boa opção. Mas a gente precisa aí de um interruptor. Para quê? Para fazer esse controle, essa manobra. Sempre que eu quiser desligar essa lâmpada, né, eu posso desligar acionando ou posso ligar ela novamente, tá? Então, tudo isso que você viu aí é possível fazer nesse tipo de laboratório virtual, né, onde as pessoas podem aprender a manusear a eletricidade de uma maneira segura, sem se machucar, sem correr nenhum risco, né, para a sua própria vida, certo? Então a gente aprendeu um pouco mais sobre os circuitos elétricos, a gente viu quais são os dispositivos que fazem parte dele, né? Como a gente pode aí construir um circuito elétrico, inclusive, mas a gente vai aprender também como se proteger de um curto-circuito, tá? Então a gente vai ver algumas dicas aí sobre isso. Então, primeiro, como identificar um curto-circuito? Primeiro, você precisa observar na sua casa se não há tomadas com aparência de queimadas ou manchadas de preto. Isso pode ser um indicativo que a qualquer momento pode acontecer um curto-circuito. Você precisa providenciar a troca delas, tá? Chamar ali o profissional que entende da área. Quedas constantes de energia em sua residência ou em apenas alguns cômodos, né? Então isso também pode indicar um curto-circuito. Odor de queimado e sem saber de onde vem, né? Então você não sabe aí da onde vem esse odor de queimado, você liga ali os seus equipamentos e começa a vir esse odor, então é preciso investigar para saber de onde está vindo. Lâmpadas que queimam muito rápido, ou seja, com um tempo de vida anormal, quer dizer, você acabou de comprar aquela lâmpada, instalou ela no local e dali a 2, 3 dias ela já queimou, né? Ou até passa ali um pouquinho mais de tempo, mas é um período muito curto para o que seria normal dessa lâmpada, então isso pode indicar também que está acontecendo um curto-circuito. Sobrecargas elétricas, gerando disjuntores desarmados e queimas de fusíveis. Então, se na sua casa tem ali um disjuntor e ele vive disparando, vive desarmando, isso pode indicar uma sobrecarga elétrica e aí você teria que chamar o profissional para fazer a manutenção dessa fiação elétrica, né, e impedir que um curto-circuito ele aconteça, tá? Então, é algo aí que a gente precisa ter de cuidado. E a gente pode evitar também de outras formas. Então observe aí, olha, que a fiação elétrica é algo muito sensível, é algo muito importante que a gente precisa ter cuidado. Então aqui na nossa primeira imagem a gente observa vários fios juntos, né? Isso não é o ideal é que você separe, né, cada um numa tomada, ou que você utilize o mínimo possível ali de uma única vez, para não gerar, né, esse bolo de fios que podem sim ser um risco, né, para a sua segurança. Quando você observa que fios que estão desencapados, né, estão ali já aparecendo aquela fiação, a proteção plástica já não existe mais, se afaste, né? Não pegue, não tente ali consertar por conta própria, porque isso pode ser um risco para a sua saúde, um risco ali de choques elétricos e também isso pode ser um risco para curtos-circuitos, né? Queimar equipamentos dentro da sua casa. Os disjuntores, como a gente aprendeu, eles são dispositivos ali de segurança. O ideal é que você tenha vários na sua casa, né? Geralmente nas residências, nas escolas, existe um painel com vários desses para indicar cada cômodo daquele espaço, né? Com esses disjuntores que vão servir ali para segurança, porque quando houver uma sobrecarga, eles vão disparar e vão interromper o fluxo de eletricidade, certo? A gente vai visualizar aí também. Observe aí os outros cuidados que a gente pode ter para evitar esses curtos-circuitos. Então, cuide da fiação da sua instalação elétrica, né? Não deixe ela chegar naquele ponto de estar toda deteriorada. Evite sobrecargas, então não coloque numa única tomada vários aparelhos eletrônicos ligados, né? Vai colocar o carregador de celular e coloca também a televisão e coloca outros equipamentos. Isso vai gerar uma sobrecarga e é um risco para curtos-circuitos. Invista em produtos de qualidade. A gente precisa também ter cuidado durante as tempestades, né? De desligar esses aparelhos eletrônicos, porque nesses momentos ocorre uma sobrecarga. Sempre dar manutenção aí nos disjuntores, né? Verificar se eles estão
estão funcionando corretamente e revisar as instalações elétricas das nossas casas, né? Então, sempre que possível, dá uma olhadinha para ver se está tudo muito bem, né? Se está tudo ali sendo realmente tendo essa manutenção correta, certo? Bom, a gente aprendeu aí vários conceitos, né, dentro desse assunto. Eu espero que você tenha compreendido todos eles e até a próxima.